Bem, boa tarde, pessoal. A gente está aqui para a aula final do curso. Era para ser sexta-feira passada, mas como teve a greve, não deu para terminar. Espero que vocês ainda estejam com os conhecimentos que a gente viu aula passada na cabeça, frescos, porque a gente vai usar alguns deles aqui hoje. Então, o objetivo vai ser ver derivadas integrais, justamente porque desde a primeira semana de aula, em Física 1, por exemplo, vocês já começam a usar coisas com isso aqui. Então, eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou mostrar definição de derivada de forma rigorosa mesmo. Vou fazer alguns exemplos, vou mostrar algumas propriedades para vocês, literalmente só elencar. Nas notas de aula tem uma lista de derivadas notáveis, do tipo derivada da função seno, polinomial, logaritmo, etc., que você pode usar para consultar quando precisar. E vou fazer algumas aplicações físicas mesmo. Por exemplo, se você tem a aceleração, ou melhor, tem a posição e quer encontrar a velocidade, tem a velocidade e quer encontrar a aceleração, tudo isso a gente vai usar como aplicação de derivada, encontrar máximos e mínimos de funções também, determinar se uma certa partícula está em equilíbrio estável ou instável ou indiferente, a depender da função energia potencial dela. Vou procurar ver tudo isso na frente de derivada hoje. E logo após, a outra metade da aula, eu quero ver integração, mais uma vez, de forma mais rigorosa, para vocês verem a ideia de onde que vem a integral. E depois que eu estabelecer isso, vou fazer também aplicações, como a gente fez com derivadas. Tá? Então, isso que vai ser a aula de hoje. Tanto o conceito de derivação quanto o conceito de integração surge a partir de aplicações geométricas do conceito de limite que a gente viu na quinta-feira passada. No caso da derivada, o interesse da gente é encontrar a taxa de variação instantânea de alguma função. Então, por exemplo, vou colocar aqui um plano cartesiano, yx, tem alguma certa função aqui, e eu quero descobrir como que essa função varia no entorno aqui desse ponto particular x0. Como assim como ela varia? Ela está crescendo? Ela está decrescendo? Ela está numa situação meio de equilíbrio? Como que é esse comportamento da função aí nesse ponto? Então, para investigar esse tipo de coisa, o que é que a gente faz? A gente toma uma reta tangente a esse ponto. Então, por exemplo, uma reta assim, e compara o comportamento da função nesse ponto com o coeficiente angular dessa reta. Por que isso me dá informação a respeito do comportamento da função? Porque o coeficiente angular da reta é justamente o quanto que ela está variando, se ela está crescendo, se ela está decrescendo, se ela está horizontal, se está em equilíbrio, né? Então, é por isso que é útil usar esse tipo de recurso aqui para investigar o comportamento da função nesse ponto. Nota que eu estou o tempo todo falando que a gente precisa escolher um ponto. E isso reflete diretamente no conceito de derivada que a gente vai construir hoje. A gente calcula a derivada de uma função em um ponto. De forma geral, você pode até calcular a derivada da função para um ponto qualquer. Mas sempre que você quiser saber o valor, você vai ter que especificar o ponto ali de interesse. E como que a gente vai construir esse conceito aqui de derivada? Eu vou tomar um outro gráfico aqui, yx. Vou pegar uma coisa, tem uma cara meio conveniente, que seria tipo uma função do segundo grau, x². Tem essa cara aqui. Daí, mais uma vez, o ponto de interesse é o ponto x0 aqui. Para descobrir o coeficiente angular da reta tangente a esse ponto, como a função é um tanto complicada a priori, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um ponto qualquer aqui na frente, e meu ponto de interesse, e vou começar avaliando não a reta tangente a esse ponto, mas sim a reta secante, que cruza esses dois pontos. Então seria uma reta com essa cara aqui mais ou menos. E o que é que eu vou fazer? Eu posso chamar esse ponto aqui de P0 se eu quiser, esse ponto aqui de um P qualquer,
né, que está associado a um x qualquer também. E quando eu faço esse meu ponto P tender ao ponto P0, eu vou encontrando cada vez mais uma reta que se aproxima da reta tangente ao ponto P0. Então, o desenho aqui não ajuda muito. Nas notas eu fiz assim bonitinho para vocês. Mas essa aqui é a ideia intuitiva por trás de descobrir o coeficiente angular da reta tangente. Você começa com uma reta secante e toma o limite de quando esse ponto aqui tende ao ponto P0. Então vamos fazer isso. Vou começar calculando o coeficiente angular da reta tangente, da secante, aliás, que seria o quê? A variação em y, seria o f de x menos o f de x0. Então vai ficar ó, f de x menos f de x0. E vou dividir isso pela variação no eixo x, que seria x menos x0. Esse é o coeficiente angular da reta secante. Se eu faço agora o meu ponto x tender ao ponto x0, eu estou fazendo esse ponto aqui se aproximar tão perto quanto eu queira do ponto P0. De tal forma que no limite mesmo, o resultado é exato. Ou seja, eu vou encontrar o coeficiente angular da reta tangente. Então vamos fazer isso. Eu vou definir o limite dessa expressão aqui, quando x tende a x0, como sendo a derivada da função no ponto x0. A gente usa essa notação aqui, de colocar essa linha em cima do f, para simbolizar a derivada. Em alguns casos também é usado essa notação aqui, que significa o seguinte: a derivada da função f em relação a x avaliada no ponto x igual a x0. É isso que a notação está significando. E é legal você especificar que é uma derivada com relação a x, porque em geral, vocês vão em cálculo 2, em cálculo 3, vocês vão lidar com funções de várias variáveis. Então você sempre precisa especificar com qual variável você está tomando a derivada. Tá? Então essa expressão aqui é o que a gente define como derivada, e essas duas são as notações. Massa! Vamos ver agora isso com um exemplo prático. Vou pegar uma função f de x igual a x² e vamos calcular a derivada dela aí. Só uma coisa, sempre que uma função ela tiver esse limite aqui e der um resultado finito, a gente vai falar que a função ela é diferenciável. Só que você não pode falar que ela é simplesmente diferenciável. Tem que falar que é diferenciável no ponto x0, porque ela pode ser diferenciável ali e não em outros pontos. Por exemplo, a função módulo de x, que tem esse gráfico assim, a gente viu na aula de função modular, ela é diferenciável em vários pontos para cá, mas não é diferenciável aqui nesse bico. Então você não pode falar que essa é uma função diferenciável. É diferenciável em todos os pontos, diferente de x igual a 0. Por que eu estou sendo tão chato com isso? Porque o professor de cálculo também vai ser chato. Se você colocar numa prova que a função é diferenciável, e tiver casos como esse que vão aparecer, você vai perder ponto. Porque o professor de cálculo é chato. Então eu estou enfatizando aqui para vocês não esquecerem desse tipo de detalhe, porque é importante. Outra coisa que a gente pode fazer também é definir um certo h como sendo x menos x0 e mudar a cara aqui desse limite, ficar uma coisa do tipo limite de h tendendo a 0 de f de x menos f de x0 sobre h. Você pode trocar também x0 por x mais h e fica uma derivada com uma cara ligeiramente diferente. No caso aqui seria x0 mesmo, errei. E aqui seria h mais x0. É isso. f de x0 mais h menos f de x0 sobre h
quando h tende a zero. Essa é uma forma equivalente de escrever isso aqui, que também vai aparecer para vocês nos exercícios. Tá? Só redefinir aqui quem que é essa diferença. Mas tá, vamos ver o exemplo agora. Vou calcular a derivada da função x² em um ponto x0 qualquer. Já que é uma função que tem domínio real, né? Então vamos ver esse exemplo. f de x é igual a x². Quanto vale f' de x0? Onde x0 é algum real. Vamos usar a definição. Limite. Oi? Hã? Eu só queria perguntar por que o módulo de x não é diferenciável. Então, quando você compara com uma coisa assim, isso aqui é suave. Isso aqui é horizontal aqui. A tangente, né? Então, essa função, que é x², é diferenciável em x igual a zero. Mas aqui, para todos os pontos imediatamente antes do zero, ela está decrescendo. Para todos os pontos imediatamente depois do zero, ela está crescendo. Então, existe uma indecisão ali no zero. Você não sabe se ela está decrescendo ou está crescendo. Já aqui não, aqui é de boa. Aqui você vê que ela vem decrescendo, chega a zero e depois cresce. Mas esse ponto aqui, o bico, ele é um ponto de indecisão. Quando se trata do limite pela esquerda e pela direita, você tem limites de retas que são decrescentes e retas crescentes. No ponto que está formando o bico. Tá? Então é só uma questão de não ser uma transição suave, ser uma transição brusca. Por isso que não é diferenciável aqui. Beleza? Ok. Eu não estava olhando para trás, então eu não vi quem levantou a mão. Mas, via de regra, podem sempre ficar à vontade para me chamar se tiver dúvida, tá? Show, então vamos lá. F de... Oi? Chamou? Eu também tenho esquizofrenia. Limite de quando x tende a x0 de quê? F de x menos f de x0 sobre x menos x0. Aqui está a definição. Quem que é f de x? É x ao quadrado. Então, eu vou colocar aqui x² menos x0 ao quadrado, que é f de x0, sobre x menos x0. Vou te mostrar agora como perder ponto. Você sai dali para cá e você segue a vida, né? Vamos usar produto notável. X menos x0, x mais x0, sobre x menos x0. Como é um limite, isso aqui nunca vai ser zero de fato, só vai se tornar próximo de zero. Eu posso cancelar aqui sem problemas. Isso aqui vai dar x mais x0. E no limite de quando x tende a x0, como é uma função contínua, a gente pode só substituir aqui, né? Vai ficar x0 mais x0, que é 2x0. Então, a derivada de f de x igual a x ao quadrado no ponto x0 vale 2x0. Por que eu falei que isso aqui ia perder ponto? Porque você fez um passo intermediário sem escrever a palavra limite. A pessoa vai olhar para isso, vai cortar e vai dar meio ponto pela questão. Não esqueçam de continuar em todos os passos da conta a escrever limite, 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 limite. Se em algum lugar você esquecer, vai levar barril. Então, não esquece de colocar, carrega ele por todo canto. Oi? Sempre que a gente for tratar de integrais ou derivadas, sempre tem que ter limite. Sim. Pelo menos, se você for calcular essas coisas pela definição. Porque, no fundo, tanto as derivadas quanto as integrais, elas são limites. São definidas como limites. Você vai ver, por exemplo, fazer uma conta em geral. Toma a função f de x igual a ln de x. Qual é a derivada disso? Você vai escrever f' de x igual a 1 sobre x e vai seguir sua vida. Você não vai fazer isso tudo que eu estou fazendo no dia a dia. Mas no começo das disciplinas de cálculo, em provinhas e prova, o professor vai querer que você saiba fazer isso daqui. Em lista, principalmente,
fazer as coisas pela definição é importante no começo. Primeiro porque você ganha criatividade com esse tipo de passo aqui, maturidade também com coisa mais rigorosa, e também para entender o que você está fazendo por trás de um passo grande como esse. Tá? Então no começo isso é normal. Oi? Eu queria perguntar como que eu escrevo matematicamente que no ponto zero da função módulo de x não é diferenciado. Então, eu falei a expressão que é uma função que tem bico. Via de regra, os professores de matemática vão aceitar esse tipo de argumento porque são poucas funções que têm esse tipo de comportamento. Então, sei lá, você vai ver na aula de cálculo, o professor vai falar, essa função aqui não é diferenciável porque ela apresenta um bico, ela apresenta um ponto de indecisão da função. De tal forma que numa prova, se isso aqui aparecer, você consegue invocar esse argumento sem prejuízo de ponto nem nada do tipo. Pode usar esse tipo de argumento. É um termo formal. Então, se você abrir o Guidorize e for se aparecer esse exemplo lá, você vai ver que a explicação conceitual que ele vai dar vai usar alguma palavra desse tipo. Não sei se é bico exatamente ou se é ponta, mas é uma coisa que é aceita. Oi? Eu poderia fazer o gráfico da derivada do módulo de x, que eu teria menos 1, aí o zero teria ponto, e mais 1 depois. Sim. Enquanto lá que isso, essa função é contínua, e por isso a derivada de Sim, você pode fazer o gráfico da derivada de módulo de x, vai ter derivada para todos os pontos menor que zero, maior que zero, e aqui vai ser tipo aquela bolinha aberta. É isso que vai significar que não vai ter derivada no gráfico. Mas são casos tão conhecidos que vocês podem só elencar que a função não é diferenciável, sabe? É de boa. Então, respondeu a sua pergunta, isso que eu falei? A sua? Beleza. No fim. Exato. O ideal para tirar o limite é sempre chegar na expressão mais reduzida possível. Até porque, nessa cara que ele está aqui, se você coloca o x igual a x0, vai aparecer um zero, menos zero aqui. E aqui também. Então dá problema. Por isso que você tem que simplificar o máximo possível antes de tomar o limite. Tem que chegar a uma função que é contínua. Massa. Então essa é a derivada dessa função. Vamos ver uma mais interessante agora. A derivada da função seno de x. Então eu tenho f de x igual a seno de x. Quero saber quanto que é f' de x0. x0 é algum real. Vamos fazer a definição de novo. F' de x0 é igual a limite de x tendendo a x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Quem é f de x? É seno de x. Quem é f de x0? É seno de x0 sobre x menos x0. Da forma como está aqui, eu acho que ia ser meio foda de fazer essa conta. Talvez você pudesse resolver com some-produto, que a gente viu, Prostaférias. Mas é para isso que serve esse tipo de manipulação aqui, para salvar sua vida. Vamos fazer isso, e vocês vão ver que vai ser mais fácil de calcular essa expressão. Ó, perdendo ponto. Vamos fazer aquilo lá. Seja h igual a x menos x0. Outra coisa que faz você perder ponto. Se você não escreve isso daqui, seja h igual a x menos x0, você só joga o h aqui na expressão, o professor vai reclamar. Você tem que definir o que você está usando. Nem fiscal 1 não, fiscal 1 pode tudo. Então vamos lá. Vai ficar aqui limite de h quando tende a zero. Quem que é x? É x0 mais h. E aqui fica seno de x0 sobre h. Por que isso é mais fácil do que isso? Porque aqui eu sei fazer, ó, é soma de arco, é suave. A gente já fez essa definição. Só vou aplicá-la agora. Seno
da soma é seno A cosseno B mais seno B cosseno A menos seno de x0 ali. Tudo isso sobre H. Vamos juntar aqui os termos semelhantes. Vou colocar o seno de x0 em evidência. Aparece aqui e aparece lá. Vai ficar isso que multiplica cosseno de H menos 1. E aqui fica mais seno de H cosseno de x0. Tudo isso sobre H. Aí aqui vem um pulo do gato. É o que eu falei. O que vocês ganham de criatividade fazendo esse tipo de conta. A gente viu na quinta-feira os limites trigonométricos fundamentais. Seno de H sobre H, quando H tende a zero. A gente viu cosseno de H menos 1 sobre H, no caso usava x naquela altura. Mas a gente usou. Então, se tem coisas aparecendo aqui que você conhece, por que não usar? Então vamos distribuir esse denominador aqui para cá e para cá. O limite da soma é a soma dos limites. Então vai ficar limite de H tendendo a zero de quem? Seno de x0 cosseno de H menos 1 sobre H. E vou abrir outro termo agora. Limite de H tendendo a zero. Seno de H sobre H. Cosseno de x0. x0 é um escalar. Então, seno de x0 também é escalar. Posso tirar do limite. Assim como cosseno de x0, também é escalar. Quem que a gente viu que é o limite de cosseno de H menos 1 sobre H quando H tende a zero, na aula de limites? A gente viu que isso aqui era zero. E quem que é o limite de seno de H sobre H quando H tende a zero? A gente viu que era 1. Lá pelo final da parte de derivadas, eu vou mostrar para vocês a regra do L'Hopital e a gente vai mostrar isso aqui. Por que isso aqui é 1? Mas bem, se isso aqui é 0, isso vezes isso continua sendo 0, ali é 1, então fica sobrando só o cosseno de x0. Ou seja, a derivada da função seno é a função cosseno. Façam depois para f de x igual a cosseno e descubram que vai dar menos seno. É a mesma coisa, só usar a soma de arcos. Para ajudar a ganhar criatividade. Eu vou elencar agora propriedades das derivadas, como eu fiz com limites também. Tem a lista de derivadas nas notas, que eu falei para vocês consultarem. E logo após isso eu vou fazer L'Hopital. Acabei de pensar uma coisa agora. Dá para mostrar que módulo de x não tem derivada em x igual a zero? Porque se você tenta aplicar essa definição no ponto x igual a zero, o que é que você vai achar com o limite lateral pela esquerda? Que o coeficiente angular dá menos 1.
você estava comentando. Se você faz pela direita, você encontra que dá 1. Como os limites laterais dão diferentes, não tem limite. A gente viu isso na aula de limite. Se não tem limite, não é diferenciável. Acabei de pensar nisso. Tá. Eu falei que eu ia ver propriedades. Propriedades das derivadas. Para que serve isso aqui? Pô, você mostrou para mim que a derivada da função x² dá 2x0. A derivada... Oi? Porque a gente viu na quinta-feira que se eu tenho o limite de um certo escalar vezes, sei lá, uma coisa assim, né? Vezes a função, eu posso tirar o escalar de fora do limite. Isso aqui é um número real, esse k. Assim como é aqui também. O seno de x0, como x0 é dado, é um número real, então aqui também é um escalar. Então é a mesma coisa disso aqui. Eu posso jogar ele para fora do limite. Você tira o 2 do limite e fica só o x. Exatamente. É que 2 é tão escalar quanto seno de x0. Sacou? Oi? Quando você vai fazer o cálculo de limite, o exemplo desse limite está do lado, você não tem que escrever, no caso, limite de h tende a 0, não tem que pôr igual depois? Ou não precisa? Acho que eu entendi o que você quer dizer. O que faltou no caso foi isso aqui, né? Depois do limite também. Aqui? Não. Você coloca a função logo após a palavra limite. O igual ele vem tipo, só para continuar a expressão. Porque você está calculando o limite de alguma coisa. Não é limite igual a alguma coisa. Entendeu? Ok. Então, propriedades. A derivada é uma operação que é linear. O que significa ser linear? Se eu tenho alfa sendo um número real, f de x, mais ou menos g de x, e calculo a derivada disso aqui, estou usando esse linha para simbolizar a derivada, isso é igual a alfa f' de x mais ou menos g' de x. Daqui para cá tem um passo enorme. Qual que é esse passo? Primeiro que eu estou afirmando que se eu somo duas funções e derivo, é a mesma coisa que derivar e depois somar. Começa por aí. Outra coisa que eu estou falando é que se eu tenho um escalar multiplicando uma função, estou derivando isso aqui, eu posso tirar o escalar da derivada e derivar só a função. Essa propriedade de que eu posso tirar escalares da operação e que a soma de duas funções aplicada à operação é a mesma coisa que aplicar a operação e depois somar as funções, é o que a gente chama de linearidade. Vocês vão ver em álgebra linear, no terceiro semestre, esse tipo de coisa aqui. Vão ter outros operadores, a integral é um exemplo também, mas existem coisas mais abstratas que têm essa propriedade aqui, vocês vão voltar a ver depois. Então a derivada é linear. Se eu tenho duas funções multiplicadas, f de x vezes g de x, e derivo, isso aqui é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então você faz em uma, mantém a outra inalterada, soma isso com a primeira inalterada, vezes a derivada da segunda. Pode fazer ao contrário também, se você quiser. Tipo, deriva essa primeiro e depois mantém essa inalterada e depois soma. Como a soma é comutativa, tanto faz a ordem. Essa aqui a gente chama de regra do produto.
Aí tem para divisão. Então, f de x sobre g de x deriva, dado que g de x é diferente de zero. F' de x, g de x, menos f de x, g' de x, sobre g de x ao quadrado. Por que eu gosto de enunciar a regra do produto nessa ordem aqui e não na ordem contrária, embora seja comutativo? Porque na regra da divisão, pode falar. Eu posso fazer a divisão fazendo f de x vezes G é menos 1. x elevado a menos 1? Pode. E aí você aplica a regra do produto. Inclusive, tenta demonstrar isso aqui, usando isso aqui e o que você falou. Você vai encontrar isso. Esse menos aqui vem justamente do menos 1 que desceu depois. Exato. Exatamente. Faz isso aí depois, exercício. Aí, como eu estava falando, por que eu gosto dessa ordem aqui em específico? Porque na regra da divisão, essa é a ordem que eu adoto. Começa primeiro com f, que é o numerador. Então, se você grava isso aqui nessa ordem, gravar essa outra é só uma questão de colocar um menos no meio e elevar ao quadrado embaixo. Então, essa é outra regra. E, por fim, tem a regra da cadeia. Que é o seguinte. Se você quer a derivada de f de g de x, função composta, né? Isso aqui é a derivada da função de fora, então f' de g de x, vezes a derivada da função de dentro. Então, f' de g de x vezes g' de x. Você pode pensar num seno de x ao quadrado. Tem a função seno e tem a função x ao quadrado. A função de fora é a função seno. Qual que é a derivada da função seno? Da cosseno. Então ficaria cosseno de x ao quadrado, que é a função de dentro, vezes a derivada da função x quadrado, que é 2x. Então esse que é o comportamento da derivada da função composta. Deriva de fora, multiplica pela derivada lá de dentro. Beleza. Daí, como eu estava falando, isso aqui é só no começo do curso. Mais para frente, e sobretudo em Física 1, vocês não vão fazer as coisas pela definição. Vocês vão usar propriedades, que são essas, e vão usar as derivadas tabeladas. Seno é cosseno, cosseno é menos o seno, xn é n x n menos 1, e por aí vai. Então tem toda uma lista que eu coloquei para vocês nas notas, das mais usadas, deem uma olhada depois. E vamos ver agora a regra do L'Hopital. Importante. A regra do L'Hopital vai ser uma forma de calcular limites bem conveniente. Só que se você usar L'Hopital na sua prova de limites, de cálculo 1, sem ter visto derivada ainda, o professor vai zerar a questão. Porque é uma forma muito rasteira de calcular o limite. E, teoricamente, se você não viu ainda a derivada no curso de cálculo, não é para usar, né? Então, eu vou colocar aqui para usar em Física 1, ou usar em cálculo depois que verem L'Hopital em cálculo. Tudo isso que eu falo, vai cortar ponto, vai zerar a questão, aconteceu comigo, então é experiência própria. Muita coisa, principalmente nos cursos de física, dependendo do professor, ele vai colocar meio que um formulário na capa da prova. Vai colocar as mais usadas lá. Alguns professores não colocam.
Mas eu acho que, via de regra, coisas na matemática e na física que você acaba tendo que decorar, não é tipo, pô, vou pegar aqui a lista de derivados, vou ficar assim, tentando decorar uma por uma, colocar na minha cabeça, não. Eu acho que é mais tipo, faz exercício, muitos exercícios, e vai acabar internalizando naturalmente. Beleza? Tá. L'Hopital vai dar um teorema. Ele diz o seguinte. Se duas funções f e g são diferenciáveis em um intervalo aberto I, exceto, possivelmente, em um ponto C, que pertence a I, se essas três condições forem satisfeitas, você pode usar L'Hopital. Em Física 1, você nem verifica elas, você só usa. Em cálculo, você tem que verificar. O limite de f de x, quando x tende a c, é igual ao limite de g de x, quando x tende a c, que é igual a zero, ou mais ou menos infinito. G' de x é diferente de zero para qualquer que seja x pertencente a I, x diferente de C. E existe o limite de f' de x sobre g' de x. Se isso for satisfeito, o que a gente pode falar? Que o limite de f de x sobre g de x quando x tende a c é igual ao limite de f' de x sobre g' de x quando x tende a c. Agora vamos elucidar o que está escrito no quadro. Quando você lidar com limites cujo numerador e denominador dão zero quando você substitui, ou se ambos dão mais infinito ou menos infinito, você pode usar essa igualdade, se isso aqui estiver satisfeito, para calcular o limite. Então, por exemplo, essa expressão aqui, seno de h sobre h. Se eu só coloco o h igual a zero ali, o que é que eu vou achar? Seno de zero sobre zero, que é zero sobre zero. Não dá para calcular, dá indeterminado. Porém, eu sei que ambos estão indo para zero. Eu sei que g', no caso seria a derivada de h, né, que dá 1, é diferente de zero. E eu sei que o limite da derivada das duas, uma dividida pela outra, existe. A derivada da função seno dá cosseno, e a derivada da função h vai dar 1 simplesmente. Então, cosseno sobre 1 eu sei que existe, dá cosseno, né? Então, eu vejo que está satisfeito. As três são satisfeitas. Então, você pode usar isso. É basicamente uma forma que pode ser útil de calcular limites quando isso daqui está difícil e isso aqui é mais fácil. Tá? Então, pode usar esse recurso para calcular limites. Oi? Uhum. Eu não sei se eu entendi perfeitamente a pergunta, mas a ideia é o seguinte. Isso daqui
no caso do seno de h sobre h, quando h tende a zero, aparenta não estar dando para calcular, porque era indeterminado. Mas isso aqui é fácil de calcular. Então, esse limite aqui ele existe. É isso que ela quer dizer. Se essa daqui é mais bem comportada do que essa, então você pode usar o L'Hopital. É esse que é o intuito. Quando ele fala existir, esse limite é no sentido de dar para calcular, diferente desse. Pelo menos de forma direta, né? Deixa eu fazer para seno de x sobre x, para ver uma aplicação disso. Então, qual que é o limite de x tendendo a zero de seno de x sobre x? Que nem eu falei, o limite de cada uma dessas, quando x tende a zero, dá zero. A função de baixo, quando eu derivo, dá 1, que eu sei que é diferente de zero. E o limite das derivadas das duas dá o quê? A de seno é cosseno e a de x é 1. Que existe, né? Se eu coloco o x tendendo a zero aqui, dá o cosseno de zero, que é 1. Então isso aqui dá 1 por conta de L'Hopital. Então, vi que satisfazia as três condições, pude usar a propriedade e vi de uma forma simples que esse limite fundamental dá 1. Dá para fazer uma coisa muito parecida para esse caso aqui também, para mostrar que vai dar 0. A derivada daqui dá 1, daqui dá menos o seno, e menos o seno de 0 dá 0. Por isso aquilo dá 0 também. Oi? Oi? Vocês estão cansados? Ah, justo. Deixa eu ver uma coisa. Sim, eu vou dar uma pausa quando a gente chegar em integrais. Falta pouco. 5 minutos, hein? Pronto, então vocês sabem agora L'Hopital, sabem o que é derivada, sabem propriedades, sabem coisas mais criativas. Vamos ver aplicações físicas de derivadas. Já em Física 1, aula 1 de Física 1. A professora vai lá e fala para você, a velocidade da partícula é dx dt. Isso aqui é uma derivada. Da mesma forma, a aceleração é dv dt. Então, se você tem algum x, por exemplo, x de t igual a x0 mais v0t mais meio de at ao quadrado, dá para descobrir quem que é a velocidade em um certo instante, derivando isso aqui em relação ao tempo. A derivada de uma constante dá 0, a derivada de um escalar vezes o próprio t com relação a t vai dar esse escalar aqui, porque a derivada de t dá 1. Aqui também, ó, escalar, escalar. A derivada de t quadrado dá 2t, que nem a gente viu. Então, o 2 cancela com esse, fica só o a vezes o tempo. Descubro a função da velocidade a partir da função da posição. Então, dá para encontrar esse tipo de coisa fazendo derivadas. Dá para encontrar pontos máximos e mínimos de funções. Porque, como a gente viu, se eu tenho um gráfico que tem uma cara assim, a derivada aqui uma coisa positiva, porque está crescendo. Aqui é negativa. Só que nesses pontos extremos, máximos e mínimos, a derivada dá 0, porque a reta é horizontal. Então, se você conhece esse f de x aqui,
e você resolve a equação df dx igual a zero, você está investigando quais valores de x dessa função são extremizados dessa forma. Quais pontos têm derivada nula? Ou seja, quais são os candidatos de máximos e mínimos da função. Essa aqui vai ser útil, particularmente na discussão de função do potencial. Vocês vão ver mais para a metade do curso de Física 1. Então, por exemplo, se você tem uma partícula que tem a seguinte função de energia potencial. Uma coisa com essa cara. Daí, a energia da partícula mecânica é essa daqui. Sei lá, menos 5, menos 10, o que for. Como você vai tratar, geralmente, de forças conservativas, sempre vai converter de função potencial em cinética, né? Sendo esse o gráfico da potencial, daqui eu tenho totalmente energia potencial, aqui praticamente toda energia cinética, para cá volta a ser potencial. Então você vê que isso aqui descreve bem o movimento daquela partícula. Se você investiga os pontos em que a derivada é nula, a dizer esse aqui, você encontra os pontos de equilíbrio da partícula. Por quê? Como o sistema é conservativo, vai ficar oscilando a partícula aqui entre esses dois pontos. Então você chama isso aqui de equilíbrio estável. Você acha os pontos de equilíbrio da partícula resolvendo essa equação, sendo essa função aqui a energia potencial. E aí se eu tenho, sei lá, um gráfico com essa cara, deixa de ser um ponto de equilíbrio estável para ser um ponto de equilíbrio instável. Eu solto a partícula dali de cima, ela vai para lá para sempre, ou para lá para sempre também. Aí você vai falar, putz, só que tanto esse ponto aqui, quanto esse ponto aqui, são ambos pontos em que a derivada dá zero. Somente resolvendo aquela equação. Ou seja, imagina que não tem gráfico. É uma função maluca lá. Você deriva, igual a zero, show. Encontrou os pontos de equilíbrio. Como eu faço para saber se é um equilíbrio estável, instável ou o que for? Tem que calcular a derivada segunda. O que vai dizer se é estável ou instável é a derivada segunda. Nesse caso aqui, a derivada segunda é maior que zero. Nesse caso aqui, a derivada segunda é menor do que zero. Se fosse igual a zero, seria equilíbrio indiferente. O que é derivada segunda, como está escrito aqui? É derivar duas vezes. Então, eu calculo d dx de du dx. Isso aqui é a mesma coisa. Em geral, a derivada segunda de funções vai dar informação a respeito da concavidade. Se a concavidade é positiva, é um ponto de equilíbrio estável. Se a concavidade é negativa, é um ponto de equilíbrio instável. E se não tem concavidade, ou seja, isso aqui é igual a zero, é porque é um equilíbrio indiferente. Você dá um peteleco aqui, sai daqui para cá e fica em equilíbrio aqui. Não tem nem oscilação, nem tem movimento indeterminado, como é nesse caso. Então você vê, usando derivadas, você pode encontrar máximos e mínimos, pode encontrar se o equilíbrio é estável ou é instável, a partir da derivada segunda, pode encontrar taxas de variação instantânea de algumas funções. Isso aqui está no coração de Física 1. Vamos fazer muito conta usando isso aqui. Beleza? Eu coloquei alguns exemplos para vocês. Por exemplo, considere uma partícula cuja velocidade escalar é dada por v de t igual a seno de t. Determine os instantes em que a partícula possui velocidade máxima. É só fazer isso. Deriva e igual a zero.
Determine se a velocidade da partícula está aumentando ou diminuindo em torno dos pontos t igual a π e t igual a 2π. Como que você faz? Deriva, substitui t igual a π ou t igual a 2π e vê se a derivada deu positiva ou negativa. Então, esse tipo de exercício aparece o tempo todo em Física 1. Outra coisa, na física é muito comum também usar outra notação. Usar essa notação aqui, ó, para a derivada em relação ao tempo. É colocar a variável que está sendo derivada com um pontinho em cima. Aqui seria um v, um pontinho em cima. Isso aqui era mais usado por Newton e a notação com a linha era mais usada por Leibniz. Como a gente trabalha mais com física, se a derivada for em relação ao tempo, é mais legal usar isso aqui. Show! Então a gente acabou tudo que precisava ver de derivadas. Se foram 51 minutos de aula, mais ou menos a metade aí mesmo, eu vou dar uma pausa agora. Pode encerrar a gravação por enquanto. Bora lá, bora lá, bora lá. Bora ver a integral. Estejam preparados para ficarem boquiabertos. Foi isso que ele falou? Não, mas calma aí. Eu vou levar na maciota. Vamos lá. Integração. A gente trabalhou com o significado geométrico da derivada como sendo a inclinação da reta tangente a algum ponto. No caso da integral, o intuito é outro. Eu cheguei até a dar um spoiler na aula de quinta-feira, que é, eu tenho alguma função aqui arbitrária, e eu quero saber a área dessa função aqui, né, abaixo da função no caso, em algum certo intervalo. Então você pode fazer esse tipo de coisa aqui calculando a integral da função. Antes de eu formalizar isso aqui, eu queria definir um conceito que a gente chama de primitiva. Só vou definir. Primitiva. Então, dada uma função f, dizemos que f é primitiva de f se e somente se a derivada de f da f. Isso aqui é uma primitiva. Eu estou definindo isso porque eu vou usar essa terminologia um pouco mais para frente na aula. Então é bom manter ela em mente. Como eu falei, eu tenho uma função, tem algum certo intervalo, quero calcular a área abaixo dessa função nesse certo intervalo. Vamos ver o que a gente pode fazer para calcular isso de uma forma que seja intuitiva. E desse jeito, a integral ela vai simplesmente brotar. Vocês vão ver que ela aparece naturalmente quando a gente tenta calcular essa área aí. Qual que é o raciocínio? Eu sei calcular a área de um quadrado. Eu sei calcular a área de um círculo, de um trapézio. São áreas fáceis. A área abaixo dessa função é uma coisa arbitrária, eu não sei calcular. Porém, como eu sei calcular a área de quadrados, eu vou usar isso ao meu favor. Eu vou desenhar vários retângulos, na verdade, aqui, sei lá, 3 retângulos. Vamos começar com 3.
Quero a área que está aqui embaixo. Vou desenhar 3 retângulos. Ó. 1, 2 aqui. E o terceiro está aqui. Então, tenho essa área. Tenho essa área. E, sei lá. Tenho essa área aqui, que seja. Você vai falar, putz, mas tá meio ruim, né? Por que tá meio ruim? Porque tem vários espaços aqui sobrando. Eu vou falar, putz, beleza, você tá certo. Vamos melhorar então. Deixa eu fazer, sei lá, 10 retângulos. Ou alguns retângulos. Agora eu tenho, sei lá, essa área aqui. Aí você vai falar, pô, beleza. Sobrou agora só um pouquinho de espaço. Tá bem melhor do que antes, mas ainda tá muito ruim. Mas o que você pode perceber? Conforme eu coloco mais retângulos aqui, eu vou cada vez mais deixando a minha aproximação melhor. Esse espaço em branco aqui que está faltando preencher, vai ficando cada vez menor. O que foi que a gente viu em limites? Que eu vou me aproximando de algum valor, tão perto quanto eu queira, mas que o valor exatamente no limite dá o valor exato. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu sei que é aproximado quando eu uso um número finito de retângulos, e eu sei que quanto mais retângulos eu coloco, melhor fica a minha aproximação. Se eu faço, então, essa conta, quando o número de retângulos tende ao infinito, eu vou ter a área exata. É meio foda de aceitar essa palavra exata, porque a gente está partindo de uma aproximação. Como você pode ter a audácia de falar para mim que é uma coisa exata? É justamente por conta da definição do infinito. O infinito é inalcançável. E é sempre tão grande quanto a gente queira. Mas é um recurso que a gente pode usar, o limite no infinito, para encontrar as coisas exatas. Da mesma forma que eu fiz com a derivada. Eu falei, faz o ponto P tender ao ponto P0. Você fala, beleza. Cada vez mais se aproxima de uma reta tangente. Mas nunca é tangente, sempre secante. Não importa quão perto eu pegue o ponto P. Concordo com você. Mas no limite, no resultado do limite, um coincide com o outro. Mesma coisa aqui. No limite, a área vai dar exata. Tá? É a questão da definição do infinito. Se você pensar no infinito, isso passa a fazer mais sentido com o tempo. Então essa aqui é a ideia por trás do que a gente vai fazer aqui agora. Vou fazer de uma forma mais rigorosa. Vou definir o que é uma partição do intervalo. Vou construir esses retângulos de uma forma mais bonitinha. E vou escrever a soma da área desses retângulos. No fim, eu vou tomar o limite de quando o número de retângulos n tende ao infinito e vou encontrar a fórmula que define a integral. Dado que você já entende essa ideia intuitiva do porquê que a área se torna exata no infinito. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu pegar essa função aqui que fica mais fácil de desenhar. Eu vou pegar esse intervalo de um ponto x0 até um ponto xn. Ou melhor, eu vou escrever como sendo de A até B. Tem um intervalo real de A até B. Eu vou definir esse ponto A como sendo um x0. Vou definir esse ponto B como sendo o meu xn. E vou colocar aqui no meio vários x's de 0 até n. Então, x1, x2, etc. Até xn. Qual que é o intuito de eu fazer isso? Eu estou pegando esse intervalo de A até B e estou dividindo em n partes. Então, aqui é x0, aqui é x1, aqui é x2, e eu estou particionando até o xn. Para que serve essa partição do intervalo? Em n partes iguais.
Porque eu vou construir aqui N retângulos. Da forma como está desenhado aqui, esses retângulos, a altura deles tem sempre o valor da função nesse extremo direito do intervalo. Então, a altura desse retângulo aqui é o valor de f de x nesse ponto. A altura desse outro retângulo aqui é o valor de f de x nesse outro ponto. E assim segue. Nesse caso aqui, a aproximação que eu estou fazendo, ela excede a área da curva. Se eu fizesse a mesma coisa, só que tomando o extremo esquerdo em vez de direito, os retângulos iam ficar meio que por aqui, ó. Um aqui, um aqui, um aqui. Nesse caso, eu estaria subestimando a área da curva. E eu poderia ainda fazer de forma mais arbitrária. Eu podia pegar não o extremo esquerdo ou não o extremo direito. Podia pegar o ponto médio aqui. Podia pegar um ponto arbitrário em qualquer um desses subintervalinhos. Não vai fazer diferença. Por que não vai? Porque quando eu fizer o limite do número de retângulos tendendo ao infinito, esses retângulos, como eles têm bases iguais, para caber infinitos retângulos aqui, a base tem que ficar cada vez mais próxima de uma linha reta, assim, né? Então, qualquer ponto aqui no meio, seja o extremo esquerdo ou o extremo direito, no final, vai se reduzir a um ponto só. Quando eu fizer o limite do número de retângulos tendendo ao infinito. Uma hipótese que está implícita aqui é que esses retângulos têm bases iguais. Nesses casos em que a base dos retângulos é igual, a gente chama isso aqui de uma partição regular. Que é quando a distância entre os pontos consecutivos da partição é sempre a mesma. Então, qual que é o contexto? Peguei N retângulos, eles são definidos a partir de uma partição regular, aqui desse intervalo, e só por conveniência, eu estou desenhando eles como sendo a partir de um extremo direito ou extremo esquerdo. Mas que fique claro que poderia ser um desenho arbitrário, seja pelo esquerdo, direito ou algum ponto intermediário. Tá, isso aqui está construído. Qual que é, então, a base de cada retângulo? Base de cada retângulo. Seria B menos A sobre N. Por que B menos A sobre N? B menos A seria esse comprimento. E eu divido por N, porque eu tenho N retângulos aqui no meio. Então, todos eles. E, além disso, eles têm alturas. Altura de cada retângulo. Que eu vou chamar de F de xi. Onde esse xi aqui é algum número no meu subintervalo x i menos 1 até xi. Então eu tenho x1, x2, x2, x3, etc. Esse xi aqui é esse ponto intermediário que eu falei para vocês, que pode ser qualquer um. Pode ser o i menos 1, que é o extremo esquerdo. Pode ser o i, que é o extremo direito. Só o que está escrito aqui é que a altura de cada retângulo pode ser escolhida de forma arbitrária. Isso aqui é uma letra grega. Xi. Ok. Então já sei que essa é a base e essa é a altura de cada retângulo. E eu tenho N retângulos. Qual que é, então, a área dessa figura aqui, usando os retângulos? Eu vou chamar a soma da área de retângulos por esse S aqui. Então, isso aqui vai ser o quê? É o somatório de I, quando tende a 1, até N, de quê? O meu F de xi delta x. Onde delta x é esse B menos A sobre N.
né? É o comprimento de cada subintervalinho desse. Então, o que está escrito aqui? Que a área de todos os retângulos juntos é essa soma da altura do retângulo vezes a base do retângulo. Tá tudo claro até aqui? Base vezes altura, somei todo mundo. Massa. Agora, o que eu falei para vocês? Vou tomar o limite de quando o número de retângulos tende ao infinito dessa soma da área de todos os retângulos. Vai ficar o limite do somatório de I indo de 1 até o N do meu F de xi delta x. Isso daqui a gente define como sendo a integral de A até B da minha função. O que está acontecendo aqui por trás? Eu falei para vocês que quando o número de retângulos vai para o infinito, o meu ponto intermediário xi vai tender a um mesmo ponto, porque a base de cada retângulo vai se tornando cada vez mais curta. E eu também falei para vocês que todos eles têm a mesma base Δx. Só que quando eu faço o número de retângulos tender ao infinito, a base fica cada vez mais curta. Então, quem era um Δx, agora eu estou chamando de dx. É um diferencial. É um infinitesimal. Infinitesimalmente pequeno. É isso que acontece quando eu coloco o número de retângulos para tender ao infinito. Essa daqui, essa expressão aqui, dá a área exata embaixo da curva no intervalo de A até B. Por conta da intuição que eu criei com vocês quando eu comecei a explicar. É a soma da área de retângulos quando o número de retângulos tende ao infinito. Calcular integrais, pela definição, é fazer essa conta aqui. Eu vou fazer uma conta agora usando essa expressão. A gente vai encontrar a área da função x² de 0 até 1. Vai dar 1/3 essa área. E vocês vão ver que quando a gente aprender as regras de integração, a gente vai aplicar as regras e vai encontrar o mesmo 1/3 que a gente encontrou fazendo a conta desse jeito. Tá? Então, de fato, essa expressão aqui dá a área exata e é assim que a gente define a integral. Não está claro para alguém o porquê que essa expressão aqui dá a área exata? Beleza. Então vamos fazer uma conta agora usando isso aí. Como calcular uma integral como essa, usando o limite e usando o somatório. Então, considere um f de x igual a x². Considere o intervalo de 0 até 1. E eu quero a área da função abaixo desse gráfico, nesse intervalo. Então, eu quero essa área aqui. Segundo o formalismo que a gente fez, essa área é dada por essa expressão. Então, eu vou começar particionando o intervalo. Vou pegar b menos a sobre n, que é 1 menos 0 sobre n, que é 1 sobre n. Está aqui a base dos meus retângulos. Vou tomar, por simplicidade, você pode escolher, lembra, qualquer xi que você quiser ali, seja o extremo esquerdo, seja o direito, ou qualquer intermediário. Por simplicidade, eu vou tomar os extremos direitos. Então, o meu xi, no fundo, vai ser o xi, que é o extremo direito do intervalo.
Então, eu estou pegando esses retângulos aqui. E assim segue. Vamos calcular a soma. O que é que eu vou fazer? Meu S é o somatório de I indo de 1 até N de quem? F de xi. Quem que é o F de xi? É o mesmo do F de xi, que é o extremo direito do meu intervalo. Então vai ficar F de xi delta x. Vou escrever isso aqui por extenso. Ou seja, eu vou abrir o somatório, né? E vou colocar o ΔX em evidência, que é o mesmo para todos. Então, eu tenho o f de x1, o f de x2, o f de x3, e vou seguindo até o f de n, com o ΔX em evidência. Tá, como foi que você saiu daqui para cá? Lembra, eu estou adotando o xi como sendo o extremo direito do intervalo. Então, se eu começo em x0, e depois eu tenho x1, x2, etc., qual que é a altura desse retângulo aqui? A altura é x1. Então, f de x1. Vezes a base. A base vezes f de x1 é a área do primeiro retângulo. A base vezes f de x2 é a área do segundo retângulo. Então, essa soma aqui está representando a soma da área dos retângulos. Alguém discorda? Tudo claro? Beleza. Se liguem. Quem que é f de x1? Dado que f de x é x². Vai ficar x1 ao quadrado. Tudo bem? Vamos fazer isso para cada um desses termos. Do f de x1 até o f de n. Eu escrevi aqui, ó, que isso aqui é 1 sobre n ao quadrado mais 2 sobre n ao quadrado até n sobre n ao quadrado. Nova pergunta. Como você saiu daqui para cá? Quem que é o meu x1? Ora, eu acabei de falar que a distância entre dois pontos é sempre 1 sobre n. É a base dos retângulos. Então, do 0 para cá, soma 1 sobre n. Então, x1 é 1 sobre n. Do x1 para o x2, soma 1 sobre n. Quem que é 1 sobre n mais 1 sobre n? Dá 2 sobre n. Então, o que está escrito aqui é o f de x1, que é x1 ao quadrado. x1 é 1 sobre n. Então, esse cara aqui dentro do parênteses é x1. Esse cara aqui é x2. Esse aqui é o xn. E o fato de estar ao quadrado se deve ao fato de eu estar fazendo f de cada um desses x. E o f é x ao quadrado. Tá? É o que está escrito aqui. Agora, o n está ao quadrado em todos os termos. Vou colocar ele para fora. Vai ficar aqui dentro sobrando só a soma desses quadrados aqui. 1 ao quadrado, mais 2 ao... Ele vem daqui, ó. Ele continua. Até o n ao quadrado. Aqui fora eu tenho o ΔX. E eu estou botando para fora um n ao quadrado. Que aparece em todos os termos. Tudo bem? Massa. Agora vamos tirar uma coisa da cartola. A soma dos n inteiros quadrados possui uma fórmula. Que fórmula é essa? N, anotei aqui. N mais 1, 2n mais 1, sobre 6. A soma dos n primeiros quadrados é dada por isso aqui. Existe uma fórmula dessa para
quando não é quadrado, quando é só n, ou seja, 1 mais 2 mais 3 mais 4, soma da PA, que seria n mais 1 sobre 2. E existe para os quadrados, que é essa daqui. Tá? Então, vou usar essa expressão aqui no lugar dessa soma dos n primeiros quadrados. Pode falar. Aqui? Sim, a soma dos n primeiros quadrados vai ficar sobre 6. É que nem a soma da PA fica sempre sobre 2. Tá. Deixa eu escrever ali, então. Tá acabando já essa conta. Então, o que é que eu descobri? Que a soma da área desses retângulos vai ser a soma dos n primeiros quadrados, que é n mais 1, 2n mais 1 sobre 6, vezes a base de cada retângulo, que é ΔX, sobre n quadrado. Só que quem que é ΔX que eu escrevi ali? É 1 sobre n. Então, ΔX por n quadrado dá 1 sobre n ao cubo. Né? Estou fazendo 1 sobre n quadrado vezes 1 sobre n, dá 1 sobre n ao cubo. Massa. Agora é só pegar essa expressão, simplificar ela e tomar o limite para a gente encontrar o valor da área exata, que seria o valor da integral. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. A área exata é igual ao limite de quando o número de retângulos tende ao infinito dessa soma que eu fiz aqui. Eu vou pegar esse n ao cubo, vou simplificar com esse n aqui, vai ficar n quadrado. Daí eu vou abrir aqui, fazer a distributiva, vai ficar 2n ao quadrado, mais n mais 2n, que é mais 3n, e aqui fica 1. Então, eu tenho isso sobre 6n quadrado. Vou distribuir aquele denominador. Para cá, para cá e para cá. 2n quadrado sobre 6n quadrado. O n ao quadrado corta. 2 sextos é a mesma coisa que 1 terço. 3n sobre 6n quadrado. Vai cancelar esse n com esse quadrado. 3 sextos é 1 meio. Sobrando um n aqui. E aqui fica 1 sobre 6n quadrado. O limite disso, quando n vai para o infinito, 1 terço sai por linearidade. O limite disso aqui, 1 sobre uma coisa que tende ao infinito, é 0. E aqui pior ainda. Aqui tem infinito ao quadrado, por exemplo. Então, essa área abaixo da função x² no intervalo de 0 até 1 é exatamente 1 terço. Foi o que a gente achou. Para quem já sabe alguma coisa de integral, sabe que a integral de um polinômio é só pegar o próprio polinômio, somar 1 em cima e dividir pelo valor que você somou lá. Aqui no caso é indefinida, né? Teria que somar uma constante. Mas de 0 a 1, aqui vai ficar 1. Isso aqui dá 0, né? Que dá 1 terço. Então, usando as regras de integração clássicas... Oi? Porque quando é indefinida, eu tenho que adicionar uma constante de integração. Eu não estou especificando em qual intervalo eu estou querendo calcular a minha área. Então, a priori, vai ser essa expressão somada de qualquer constante. Pode ser qualquer número real. Então, eu vou explicar para vocês integral definida daqui a pouco. Só que eu quis fazer nesse passo era mostrar que, para quem já entender alguma coisa de integral, o resultado que você acha pela forma usual é igual ao resultado que a gente achou passando por toda essa ladainha. Usando soma de quadrados,
usando somatório, jogando limite. O que eu quis mostrar é que o resultado bate. A área que você encontra, pela definição e pela forma usual, por assim dizer, dá igual. Tá? Mas vamos ver agora, então, a forma usual mesmo, ver o que é uma integral definida e uma integral indefinida. Antes de eu progredir com a aula, alguém não entendeu algum passo aqui da conta que eu fiz? Teve alguma coisa que ficou obscura? Por favor, avisem. O quê? É porque aqui eu tenho um limite de uma soma de fatores. Né? Por linearidade, o limite da soma de fatores é igual ao limite de cada um deles. O desse dá zero. E o limite de um escalar, como aqui não envolve n, eu posso só tirar. Tipo, o limite de um escalar k, quando x tende a qualquer coisa, é o próprio k. Porque k não depende de x. Sacou? Então, esse e esse foram zero, e esse só saiu do limite porque não faz diferença. Oi? Ah, então, é porque eu defini a base desses retângulos como sendo todas iguais a 1 sobre n. Então, por exemplo, daqui para cá, eu somo 1 sobre n. Então, eu saio de 0 para 1 sobre n. Logo, x1 é 1 sobre n. Quem que é x2? É só somar mais 1 sobre n. 1 sobre n mais 1 sobre n dá 2 sobre n. Então, x2 vai ser 2 sobre n. E assim sucessivamente. Então, esses caras aqui dentro dos parênteses são x1, x2 e etc. O fato de estarem ao quadrado é porque a função que eu estou trabalhando é a função x quadrado. Então, eu pego quem está aqui dentro e elevo ao quadrado. Justo? Oi? Eu não consigo entender aquela só letra grega lá, o x. O xi é só uma forma de se referir a algum ponto aqui dentro do intervalo. Eu poderia ter usado, sei lá... Ele quer dizer um espaço de alguma coisa do intervalo? Sei lá, entre 0 e 1, eu poderia ter pego o meio, um quarto, sei lá, 3 sétimos. Então, dentro desse intervalo. Exato. É simplesmente um ponto dentro do intervalo. Aí significa o xi. Ah, entendi. Oi? Eu só não entendi essa forma de sair dessa progressão. Então, na verdade eu só tirei ela da minha manga. Eu falei, da mesma forma que a soma do 1PA é n mais 1 sobre 2, quando está nos n primeiros termos, seria sem esses quadrados. Da mesma forma que isso é verdade, isso aqui também é verdade. Para demonstrar isso daqui para cá, dá para fazer por indução, mas dá bastante trabalho. Como o intuito aqui não era demonstrar a soma dos n primeiros quadrados, era mostrar que a área dava 1/3, eu só puxei isso aqui mesmo. Mas se você quiser, você pode procurar a demonstração disso aqui. Só foi uma coisa que eu acabei usando mesmo. Sei lá, eu poderia ter usado também que 1 é igual a 1. Mas isso aqui todo mundo sabe. Teoricamente, isso aqui também só usei. Dá para mostrar da mesma forma que eu demonstro isso. Só é mais difícil fazer esse. Mas uma coisa que eu usei. Oi? Na questão dessas fórmulas aí que você conhece da soma desses íntegros ao quadrado, quando você está fazendo integral em cálculo na matéria, você vai ter que saber esses tipos de fórmula, ou é só esse caso específico que você precisa? Não precisa saber essas coisas. Eu só usei esse caso aqui específico para poder mostrar que a área dá 1/3 calculando pela definição. Foi um exemplo cirurgicamente escolhido para eu saber usar isso aqui e mostrar para vocês. É só pedagógico isso aqui. Tipo, só quis mostrar mesmo que dá para encontrar a área da figura usando esse caminho meio tortuoso. Mas em geral, sei lá, a integral de ln do seno de x ao quadrado. Não vai ter essa aqui, uma expressão maluca como essa. Então só foi pedagógico. Pode falar. Em cálculo 1, a gente vai ter que uma integral desse jeito em algum momento? Desse jeito aqui? Acho que no máximo, no pior dos casos, com os professores mais malucos que eu já peguei, só em lista por motivo pedagógico também. Não, nunca vi. Nunca vi cobrar esse tipo de coisa aqui em prova.
Improvável. Alguém pode mandar o professor pra você. Não. Passo longe. Mas tá bom. Vamos ver o finzinho da aula agora. Eu queria mostrar para vocês o integral indefinida que ele perguntou. E definida também. Basicamente, quando você trata de um integral sem especificar o intervalo de integração, você está querendo trabalhar com a primitiva daquela função. Foi o que eu falei lá no começo da aula. O que é a primitiva? A primitiva é uma função que, quando eu derivo, dá a própria função que eu estou interessado. Então, f é primitiva de f. Quando eu trabalho com integrais indefinidas, eu estou querendo descobrir qual que é a primitiva de f. Porque isso aqui só me fala o que é uma primitiva. Isso aqui não me mostra como achar a primitiva. A forma de achar a primitiva é calculando a integral indefinida. Tá? Então, a integral definida, o objetivo é você encontrar a área abaixo da curva. A integral indefinida, quando eu não especifico algum intervalo de integração, o intuito, em geral, é achar a primitiva. Deixa eu apagar aqui. Beleza. A integral de uma função qualquer é igual à sua primitiva acrescida de alguma constante real. Justamente porque você vai falar assim, pô, se você não especificou qual é o intervalo, se termina aqui, se termina aqui, se termina lá, se começa mais para lá, eu não vou saber qual exatamente é a área. Então, a priori, pode ser isso aqui somado de uma constante real qualquer. Eu tenho uma forma geral da primitiva, mas a área disso aqui, como eu não especifiquei um intervalo, eu tenho que somar essa constante justamente para poder lidar com a ambiguidade. Pode ser qualquer ponto aqui. Como pode ser qualquer um, eu tenho que somar uma constante real. Então, nesses casos, a gente fala que a integral é indefinida, cujo objetivo é achar a primitiva. Indefinida. O que é que isso mostra, então? Que a integração é a operação inversa da derivação. Por quê? Se eu derivo a primitiva, eu acho a função. Se eu integro a função, eu acho a primitiva. Então, uma coisa é o inverso da outra. Isso está evidenciado no teorema fundamental do cálculo. Que é o quê? Se você conhece a primitiva da função f, o resultado da integral é a diferença da primitiva aplicada nos dois extremos de integração. Esse é o teorema fundamental do cálculo. Se você conhece a primitiva, automaticamente a integral está resolvida, definida. Se você conhece a função f, automaticamente você também pode achar a primitiva fazendo a integração. Então, uma coisa é o oposto da outra, de certa forma, o inverso. Vamos ver como que faz para usar isso aqui para replicar o resultado de um texto que eu acabei de achar de forma complicada. f de x igual a x ao cubo sobre 3 é a primitiva de f de x igual a x quadrado. Por quê? Porque se eu derivo isso aqui, usando as regras de derivação usuais, vai ficar o quê? O 3 vai descer, né? Vai ficar x ao quadrado. Então, se eu derivo isso e encontro isso,
É porque isso é a primitiva disso. Se eu aplicar o TFC aqui, para o intervalo de 0 a 1 que eu estava fazendo, quem que é o B, né? O B é 1. E quem que é o A daqui? É o 0. Então, f de 1 é isso aqui. E f de 0 é isso aqui. Cancelou. Aqui é 0. 1 ao cubo dá o próprio 1. Então, isso dá 1/3. Acabei de achar um 1/3, que eu demorei maior tempo para achar usando a forma da definição. Então, se você conhece a primitiva da função, achar a integral é bem rápido. Ou seja, achar a área é bem rápido. Oi? Uhum. Na verdade, o intuito de fazer f de b menos f de a é para achar a integral de f de x. O intuito disso aqui é só achar a área. Se você tem informação da primitiva, o máximo de informação que você consegue é a integral da função. Para achar a função em si, tem que derivar a primitiva. Você deriva o f, você acha o f de x. Aí não dá. Para achar o f, você tem que integrar f. E aí você tem as regras de integração, né, que eu vou mostrar já já. Que é tipo, se você tem uma função do tipo x a n, a integral disso é x a n mais 1 sobre n mais 1. Então, você achou a primitiva integrando o f. Isso aqui você sabe. Isso aqui é tabelado. Para demonstrar isso aqui, é só fazer isso que eu fiz de forma mais complicada, porque aqui a expressão é mais geral. Mas se você quer achar a primitiva, você integra. Ou, se você já conhece a primitiva, você tem o resultado da integral fazendo isso. Tá? É uma coisa vai e volta. Deixa eu fazer agora para outra função, sem ser o x². Então eu quero a integral de π até 2π do cosseno de x dx. Qual que é a primitiva do cosseno? É o seno. Porque você deriva o seno da cosseno, né? Então isso daqui vai ser o seno de 2π menos o seno de π. Se você conhece a primitiva, a integral é bem fácil de calcular. É só aplicar o TFC. Seno de 2π é o seno de 0, que é 0. E o seno de π também é 0, né? Isso aqui deu 0. Então, assim, isso daqui vai funcionar se a função que está aqui dentro é suficientemente simples, porque você consegue encontrar a primitiva meio que de cabeça. Se for uma função mais complicada, você tem que aplicar as técnicas de integração para poder resolver. Pode falar. Para achar a função primitiva integrando, você tem que somar uma constante de multiplicação que é. Uhum. E aí, na hora de discutir a integral mesmo, essa constante não vai aparecer, porque não seria seno de x mais c. Nesse caso não precisa, aliás, nem deve, na verdade, porque você especificou o intervalo de integração. Você só coloca o mais c quando ela é indefinida. Por aquele fator que eu falei da ambiguidade. Como você não define quais são seus extremos, tem que somar a constante. Se você já definiu, não tem ambiguidade de quem que é a sua área. Está bem determinado ali. Então não precisa do c. Mas aí, na hora de derivar é o inverso. E é uma constante que subiu aí na hora de você voltou para zero. Aí você colocou os intervalos e integrou de volta essa constante. Não, porque você especificou o intervalo. Tipo, se você faz sem especificar o intervalo, a constante ela vai entrar. Se você derivar, a constante vai dar 0, a derivada,
e vai voltar lá para a função. Você está certo nisso. Precisa especificar o mais C se você quer achar a forma geral de voltar para o Fzinho. Mas no que se refere a interesses de calcular a área, como é esse caso aqui, não considera ele, porque já está bem determinado. Tá? Oi? Coloque a constante seno de 2π mais C menos seno de π menos C. Pois é. Tipo, o que você estava falando, se você for fazer essa expressão aqui, para a primitiva geral, que tem mais C em ambas, os Cs vão cancelar. Então também não faz diferença. Boa observação. Gente, é isso. Eu coloquei nas notas algumas propriedades de integrais. Por exemplo, a linearidade, a aditividade com respeito aos intervalos de integração, que é tipo assim, se eu tenho uma integral de A até B e eu somo isso com a integral de B até C, isso aqui é a mesma coisa que eu integrar direto de A até C, o que é até meio intuitivo. Eu coloquei nas notas isso aí de forma bem elencada, para vocês terem como uma forma de consulta mesmo. E coloquei também uma tabela de integrais, que deve aparecer para vocês em prova como formulário. Está tudo redondo lá também. Eu acho que não carece eu parar aqui e escrever todas elas. Já está nas notas mesmo, vocês conseguem ver. Eu acho que o mais importante a gente já viu hoje. Se vocês tiverem mais dúvidas, seja em questões das notas, seja em questões das aulas, seja em slides de aulas e coisas assim, podem falar comigo. Mas acho que hoje a missão foi cumprida.